primeiro que deu o tiro diz, olha, eu atirei porque eu achei que eu tinha que me defender, eu tinha que roubar mesmo. E o segundo diz, olha, eu sabia que era errado, eu não queria que ele morresse, mas eu não consegui falar para ele. Quem é mais culpado? Aquele que agiu achando que estava certo ou aquele que tinha consciência que estava errado e preferiu a inércia? Então a cumplicidade mercadológica aconteceu de que maneira? Aconteceu quando, na medida em que a gente achou que tudo ia parar e de repente falta papelão. Por que falta papelão? Por que uma fábrica de fogões não tem papelão? Porque as pessoas elevaram no ano de 2020, quando ninguém previa. Eu era Lamarck ou era Darwin, tanto faz, erramos todos. Ninguém previa que ia aumentar a venda de fogões, a venda de artigos do lar, de móveis, de objetos para casa. Ninguém previa isso. Quem previu isso ganhou dinheiro. E me digam o nome de alguém que ganhou dinheiro. Eu te dou o nome de empresa que não vou citar publicamente, que ficaram 75 dias parados, paralisados, para poder retomar a atividade. 75 dias, para quem conhece mercado empresarial, sabe que num ano normal, você tem o mês de fevereiro, que tem poucos dias úteis, se é uma indústria, você tem dezembro com férias coletivas, você tem praticamente 10 meses para faturar o que 12 custam. Agora você pega 2 meses e meio de meses úteis e quebra. E vai recuperar isso quando? E você vai me dizer que isso é racional? Não é racional. Isso não é intuição, isso é instinto, é medo. É emoção negativa mal percebida. E quando a gente diz cumplicidade mercadológica, é você pedir uma pizza e o cara ligar para você e dizer, olha, eu não tenho embalagem, mas eu dou um jeito, eu levo um prato, eu faço qualquer coisa. Agora a gente é cúmplice na entrega. Não é eu, fornecedor, que dita o teu ritmo, não é você, cliente, que dita o meu ritmo. Somos nós compondo uma cumplicidade para elaborar um produto. Eu me recordo de situações em que a pessoa dizia assim, olha, eu não tenho entregador, a gente vai buscar. Não, mas e não sei o que lá, eu te mando um brinde, não precisa brinde não. Quantos de vocês não se penalizaram aí na internet ou aqui presencial? Quantos de vocês não se penalizaram com o entregador? Mas quando você sai com o seu carro na rua, você fica irritadíssimo com o volume de zigue-zague de motoboy querendo ser atropelado. Parece que a gente adquiriu o direito de atropelar um motoboy por dia nas cidades. O que aconteceu? O que aconteceu é que tanto a retroalimentação estratégica, que é olhar as coisas do jeito que estão mudando, ontem era bom, agora não é, voltou a ser bom, agora não é mais, agora é bom, não é mais, junto com um olhar mais afinado para aquilo que o cliente valoriza e não para aquilo que o cliente diz. Os sites de venda por internet foram os maiores beneficiados por essa cumplicidade estratégica, mercadológica. A pessoa antes da pandemia comprava um brinquedo para o seu filho e ia num site de reclamação na internet dizendo que a embalagem chegou danificada. Hoje ele recebe a embalagem danificada e posta, maravilhoso, o brinquedo está perfeito, minha filha rasgou a embalagem e parabéns que mesmo durante a pandemia conseguiram me entregar. O que mudou? O cliente é o mesmo, o produto é o mesmo, o vendedor é o mesmo, mudou a percepção, o significado sobre aquilo. Pessoas que não estão exercitando essa cumplicidade estratégica, estão com os joelhos esfolados, sangrando, de tanto rezar para que tudo volte ao que era antes. Não volta. E esse novo fenótipo, ele também alterna fortemente em visões de curto, médio e longo prazo. Então eu faço uma estratégia para quanto tempo? Uma semana, mas eu tenho para 2 semanas, eu tenho para 3 meses, eu tenho para 1 ano, eu tenho para 2 anos. Fica fácil de falar quando a gente fala de uma empresa pequena. Então vamos dar 2 exemplos aqui para você ver que empresa pequena e empresa grande, a única coisa que acontece é que a empresa grande tem problema de empresa grande. E a empresa pequena tem problema de empresa grande. Só isso. Eu não falei errado. Empresa grande tem problema de empresa grande. Empresa pequena tem problema de empresa grande. Só isso. Então, você tem uma pizzaria. E você, há muito tempo antes da pandemia, você percebia que o teu forno estava estragado, você percebia que pelo volume de demanda, quando a casa estava cheia, você não conseguia atender, e de repente, você diz assim, devo investir. Uma grande empresa não. Uma grande empresa, entre pensar em fazer um novo site de fabricação e conseguir fazer o setup e começar a produzir, dependendo da empresa, são de 3 a 5 anos. Entre projeto, cotação de equipamento, todas as licenças ambientais e o que o vale. Qual das duas tem o maior problema? Aquela que tem que investir na reforma da pizzaria? Não, isso aí é fácil. Fácil para quê? Qual é o tamanho do teu mundo? Perguntem isso todos os dias para as pessoas que trabalham com você. Se perguntem isso, qual é o tamanho do teu mundo? Porque os problemas, eles são do tamanho do nosso mundo. E quando eu começo a alternar a visão de curto, médio e longo prazo,
eu tenho que entender que eu viverei em vários mundos no ano de 2021, 2022. Eu não posso querer um mundo único. E as estratégias são emergentes. Esse é um termo usado na academia para dizer que quando algo extremamente imprevisível acontece, emerge, surge uma nova estratégia. As estratégias emergentes estão no nosso DNA hoje. Nós estamos tendo pessoas dentro da empresa dando sugestões que você hoje está dando ouvido e colocando em prática e dizendo, graças a Deus que eu escutei. Por que você nunca falou isso? Eu falei sempre, o senhor é que nunca me deu bola. É muito importante entender isso. Então, se você saísse daqui hoje, se você que está em casa me vendo, me dissesse assim, Sala, o que eu tenho que mudar a partir de amanhã? Não mude, mas apenas tenha atenção. Você está tendo um radar para toda hora você cambiar, você trocar, fazer uma retroalimentação da tua estratégia e ver se você realmente está alinhado. Você está ouvindo o cliente, está criando essa cumplicidade, porque o que o cliente queria ontem é diferente do hoje, é diferente do amanhã. Você está alternando a tua visão entre curto, médio e longo prazo, é literalmente baixando a cabeça, olhando para frente e olhando para lá. E você está aceitando estratégias novas, ou você está lutando para que o mundo mude para adequar a tua estratégia. Pode parecer brincadeira, mas profissionais que estão agindo dessa maneira, eles estão tendo uma capacidade enorme, mais enorme, de jogar fora o que existiu para pegar o que vem. Eu uso muito isso nas palestras. Quem está com a mão presa no passado não está livre para pegar o futuro. Eu tenho um orgulho enorme, e orgulho você pode ter quando você fez algo bom, e é um orgulho do bem, ou quando o teu orgulho é achar que você é maior que os outros. E quando você tem um orgulho que acha que é melhor que os outros, o nome disso é arrogância. Agora, um orgulho de dizer assim, os nossos alunos do MBA em Neuroestratégia e Pensamento Transversal foram advertidos e preparados para tomar decisões com muita antecedência. Em Brusque, especificamente, quando a gente lançou a turma, a gente paralisou. Mas eu tenho depoimentos de alunos dizendo assim, escuta, você que criou o vírus só para provar que estava certo? É fácil falar como Darwin foi criticado, como Lamarck foi criticado, e hoje você tem o lamarquismo e tem o darwinismo, ambos da teoria evolucionista. É fácil falar, depois, antes não. E aí, eu vou para o segundo ambiente, que é a responsabilidade criativa. A palavra responsabilidade vem do inglês, responsibility, a habilidade de responder. Quando você diz para mim, deixe comigo que eu sou responsável, eu digo, deixe comigo porque eu sou capaz de dar conta. Qual é o antagonismo tupiniquim brasileiro de ser irresponsável? Não, mas eu fiz o possível. Fazer o possível parece que é desculpa que a gente dá justamente para dizer que não quis fazer. Então, quais são e por que é uma responsabilidade criativa? Gente, é muito bonito de ver nas organizações dos profissionais o quanto que passaram a se apropriar da responsabilidade sobre a sobrevivência do negócio. Então eu separei aqui 6 elementos. O primeiro elemento, estrutura mínima. O que significa isso? Muita gente conhece os termos nas empresas maiores do compliance, que nada mais é do que a adequação, do que o cumprimento das regras internas da empresa. Mas todo mundo, vamos fazer uma análise um pouquinho sociológica? Quando a gente vai para a sociologia e vai ver por que as sociedades elas continuam existentes e estruturadas dessa maneira. Porque elas tiveram pilares de ordenamento que garantiram uma estrutura mínima. Então você pode pegar o judaísmo, o catolicismo, o protestantismo, cada um ao seu tempo e ao seu modelo, para dizer que eles criam estruturas mínimas de funcionamento. O judaísmo não é só um conceito, existe um rabino, existe um ordenador, existe o padre, existe o pastor. Se vocês observarem, toda a sociedade só evolui na medida em que tem um conjunto mínimo de regras que estabelecem limites de convivência entre si. Dentro das organizações, as pessoas exercitaram em 11 meses o que é uma empresa sanfonada. Sanfona, no Sul, muito fácil de falar, nós estamos transmitindo para todo o Brasil, para a Espanha e para outros países, por redes sociais. A sanfona é aquele instrumento que você tem que encolher e expandir conforme o quê? Conforme a nota que você quer dar. E aí, eu vou contar uma história bem rapidinha para vocês. Em 2009, eu fui contratado por uma empresa, que eu não vou citar o nome, chama-se Yazaki. E eles tinham um problema. Uma empresa Yazaki é uma empresa japonesa que é onde tem uma Toyota, qualquer coisa no mundo, tem uma Yazaki no mundo. Ela fabrica chicotes elétricos, tem 5 plantas hoje no Brasil, mais ou menos 8 mil funcionários. E eles tinham, por conta da crise automobilística,
eles tiveram que reduzir a fábrica e demitir de 1.200, demitir mais ou menos 300 pessoas. E eu fui contratado para conversar com os líderes dessa empresa. E eu montei um workshop de 8 horas e fui trabalhar com esses líderes. Evidentemente, talvez tenha alguém, o pessoal da ESAC aqui me assistindo, que tenho grandes amigos lá. E aí, eu chego nessa sala e eu sei que existe uma emoção negativa no olhar das pessoas. Eles demitiram pessoas, amigos, que têm filhos pequenos. E por uma coisa que está na parte lateral do meu cérebro, chamado neurônio espelho, eu sinto a dor dessas pessoas. E aí, eu entrei na sala e eu precisava ganhar a atenção dessas pessoas. E eu falei assim, quero começar a minha palestra, o meu workshop, dizendo que eu sou muito caro. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar se perguntando, por que ao invés de contratar um consultor, vocês não garantiram um emprego de mais 2, 3 pessoas? Mas eu acho que vocês nem coragem têm para me falar isso. Alguém levantou a mão e falou assim, eu tenho coragem, é isso que está me passando pela cabeça. Não é nada com o senhor não, mas eu não concordo com isso. Falei, por que você acha que eu estou aqui? Essa é a pergunta que você tinha que me fazer. Ele falou, é isso mesmo, por que você está aqui? Eu falei, porque se você quer resgatar 300 empregos, nós temos que fazer a empresa encolher para continuar sendo sustentável, para que a hora que tenha que expandir, eu não perca o patrimônio maior chamado liderança. Com liderança, eu expando e encolho. Sem liderança, eu implodo. Eu literalmente perco o controle. E aí eles aderiram e em menos de um ano a empresa voltou a crescer, porque era circunstancial. Então é importante a gente dizer que hoje está fácil de você falar para as pessoas, não podemos mais colocar isso, não vamos gastar mais dinheiro com aquilo. O supérfluo foi cortado graças à pandemia. As pessoas retiraram uma série de coisas. E quando eu falei de cumplicidade mercadológica, também. Quando eu falei que a pessoa reclamava da embalagem e não reclama mais, porque era supérfluo, não era principal, não era finalidade, era meio. E as atividades meio dentro das empresas se tornaram cada vez mais atividades conectadas com a atividade fim. A contabilidade agora quer saber como é que vai pagar a conta no final do mês, o financeiro quer saber se estão cobrando, se o comercial está conseguindo vender, não é mais aquele embate, agora é todo mundo unido na desgraça. A estrutura mínima fez com que as pessoas tivessem responsabilidade criativa. Em que sentido? Vamos fazer benchmark inteligente, vamos aprender o que os outros estão fazendo, mas agora com uma crítica muito maior. Porque antigamente parece longe, 11 meses atrás. Chegava alguém na empresa e dizia, na empresa do fulano tudo funciona, é uma beleza, aqui que está uma desgraça. E aí a gente tem que copiar ele lá. Hoje não. O cara fez isso, deu certo, deu. Vamos ver se para nós serve. Sem perceber, as pessoas se apropriaram da responsabilidade, não apenas de tentar, mas de conseguir os resultados pela tentativa. Não perceberam isso, mas cambiaram, como diz o espanhol, cambiaram, eles mudaram de referencial. Eles passaram a ter um entendimento legal. O que é o entendimento legal? É que agora as pessoas sabem se feriado de carnaval no Brasil é ou não é feriado, se dá para fazer banco de horas, se tem direito de não sei o que lá, porque no dia tal a gente vai emendar, porque agora a gente pode ou não pode. SST, Saúde e Segurança do Trabalho, nunca foi algo tão presente nas organizações como hoje. O coitado do engenheiro de segurança, o técnico de segurança, era um cara relegado a 5º plano. Ele era visto como despesa e hoje é visto como fundamental para manter a característica operacional. Ele era uma atividade meio que agora virou atividade fim. Simplesmente porque ele tem um olhar estratégico. Então o entendimento legal é muito importante. As pessoas passaram a não engolir. Elas passaram a discutir. Eles passaram a dizer, o prefeito não pode decretar isso, pode decretar isso, isso não pode, isso pode, isso não pode. A gente não percebeu. Mas nós estamos vivendo uma sociedade que filma para saber se a vacina foi injetada. Isso é questionar o status quo, mas de uma forma responsável. Porque questionar sem apontar a solução dá duas coisas, ou dá partido político ou dá sindicato. Questionar sem responsabilidade dá partido político e sindicato. Agora, se você quer ser responsável, você também vai ser criativo. Mas dentro da lei, o que nós podemos fazer? Dentro disso aqui, o que dá para fazer? O mundo empresarial está cheio de gente que está aprendendo os seus direitos. Eu tenho um cliente, uma empresa, que me ligou e falou assim, Sala, essa semana parece que todo mundo foi contaminado do Covid. Você tem exames? Não, eu só tenho um postinho de saúde, por acaso, é o mesmo postinho da cidade, que está dando afastamento para 15 dias para todo mundo. E você? Eu não sei o que fazer. E você sabe que cada vez que ele te apresenta um atestado, você pode pedir que o teu médico, do teu SESMIT, do teu sistema de medicina própria, faça uma avaliação para dizer se está correspondente ou não. Eu não sabia, mas eu preciso saber. Ele nunca se preocupou com isso.
E agora ele quer saber os direitos dele. Ele está usando recursos legais para se enquadrar. Hoje você está forçando o funcionário a assinar e está todo mundo mais cúmplice. Antes era mais ou menos assim. Não, o cara está fazendo errado, mas sabe como é? Se eu denuncio ele, ele denuncia eu, e aí a coisa não vai. Hoje não, hoje está todo mundo mal de sobrevivência, é instinto, não é intuição. Você vai me contaminar, pode pôr essa máscara. Isto está fazendo também com que o politicamente correto seja questionado. Isto é extremamente delicado agora. Eu tenho uma live todo domingo, 9 horas da noite, e eu abordei sobre isso. E eu gosto de divulgar uma frase que eu repito sempre. Não é politicamente correto você deixar de ser quem você é para ser julgado politicamente correto. Vou repetir. Não é politicamente correto você deixar de ser quem você acredita ser, apenas para ser julgado pelos outros politicamente correto. O que é politicamente correto hoje? O que é politicamente correto hoje? Nós estamos vivendo um momento delicado. O momento da pandemia fez com que aquilo que diziam, eu sou preto, eu não sei se falar negro, preto, afrodescendente, e também, ainda se falar, vou falar errado. Mas não se combate diversidade, o preconceito, estimulando o preconceito. Não se pode estimular as pessoas que foram segregadas pela sociedade a terem o mesmo carinho, a mesma compreensão de quem não foi segregado. Isso aí é verdadeiro. Agora, quando o trabalho virou home office, o que se entregava era através de uma câmera, não tinha preconceito. Se vocês não se tocaram, o home office fez com que cada um assumisse a sua responsabilidade e não tem mais espírito de bando para dizer, a equipe pelo menos não conseguimos. Não, você sabe quem foi. Olha que interessante. E politicamente correto é uma coisa que, Sala, mas eu vejo isso na televisão. Ótimo. Então você me mostre quem é que está defendendo isso na televisão. Você vai ver que todo mundo que está defendendo isso na televisão está usando para fins de marketing e posicionamento de marca. Só. Ou estou falando besteira? Por um motivo muito simples. Se você quer ser politicamente correto, se você quer ajudar qualquer minoria, as ajude sem vangloriar para si os louros do esforço. Se você ajuda sem chamar para si os louros do esforço, você ajudou. Se você chama para si os louros do esforço, você barganhou. E tem propaganda que custa bem mais caro do que o apoio à diversidade. Tomem cuidado com o politicamente correto. Hoje está sendo muito questionado dentro das empresas. O que é politicamente correto? Ele não veio vestido correto. Mas quando ele estava em casa de home office, só de cueca, você só via para cima, a não ser quando ele esquecia a câmera ligada e levantava. Você não estava nem aí, porque o que interessava é o resultado. Essa é a diferença. Acordem para isso. E o objetivo da palestra é jogar um monte de carga inútil fora, para se tornar leve no voo. E aí, a gente fala do foco na sobrevivência. Antes, era muito interessante. Você chegava numa empresa e dizia, pessoal, temos que dar resultado. Muita gente escutava, para os mais antigos aqui vão entender, eles escutavam em outra frequência, eles escutavam numa música assim. Porque nós é escravo, patrão quer sugar nós. Agora você fala em sobrevivência e todo mundo diz, é isso mesmo, porque a gente tem que sobreviver aqui. Sobreviver nas várias dimensões, na dimensão física, na dimensão psicológica, na dimensão espiritual, na dimensão financeira. Hoje, a responsabilidade criativa faz com que você se assuste com o volume de pessoas na tua organização que se preocupam com a sobrevivência da empresa. Então, chegue em casa hoje e diga o seguinte, peraí, Sala, você falou anteriormente aqui, deixa eu puxar o slide anterior, você falou aqui para mim que eu tenho que ter uma retroalimentação estratégica, eu tenho que o tempo inteiro estar olhando o que está acontecendo, mas eu tenho que ser cúmplice com o mercado, e com o mercado não é com o cliente, é com o concorrente também. A cumplicidade mercadológica faz você se aliar com o teu concorrente para os dois sobreviver. Coisas que não eram aceitáveis. Você vai dividir matéria-prima às vezes. A alternância entre curto, médio e longo prazo e com estratégias emergentes. Mas não só isso. Você tem que pensar em manter uma estrutura mínima, efeito sanfona, senão depois você não retoma. Você tem que estar olhando quem está fazendo e aprendendo, porque toda referência foi zerada. Você tem que entender mais sobre os aspectos legais e mais dos seus direitos e brigar mais. Eu costumo dizer que a lei é uma regra. Mas toda lei, toda regra nasce de um conceito.
Para quem não me ouviu falar isso, essa é a diferença entre conceito e regra. Conceito, meu filho Murilo, que hoje, essa semana, fez 20 anos. Quando tinha 14 anos, o conceito na minha cabeça, preciso educar o meu filho. Regra, vai para a baladinha, tem que voltar até as 11. Com 19 anos, conceito, não mudou, quero educar o meu filho. Regra, pode voltar até as 3 da manhã. 19 e meio, conceito, quero educar o meu filho, nunca mudou, não sai de casa, tem pandemia, o goiaba. As regras mudam. E hoje os empresários, os profissionais questionam por que a regra existe e não apenas a cumprem de maneira cega. É esse o entendimento legal. O politicamente correto tem que estar atrelado à sobrevivência. Por isso, o foco na sobrevivência, eu não quero ser o bonitinho enterrado com um caixão de ouro. Eu quero se andar com roupa pobre vivo. Trabalhar de coveiro no enterro do riquinho. É estar vivo. Porque senão você não ajuda ninguém. Você fala, mas isso é egoísmo? O que é egoísmo? O que é egoísmo? Egoísmo é você querer para si uma vantagem sobre algo. E eu te pergunto, há egoísmo do bem? Sim. Há egoísmo do bem. Quantos de vocês, em casa ou aqui, já não ajudaram alguém e quando a pessoa diz, eu quero te pagar pelo amor de Deus. Não, mas eu quero te agradecer. Não me agradeça, foi muito mais prazeroso para mim do que para você. Já viveram isso, pessoal aqui do auditório? Já viveram isso ou não? Sim ou não? Fala para mim. De máscara, você pode falar o que quiser, eu não escuto. Pois é, se você falou sim, deixa eu te dar um nome. Você é um egoísta. Porque você só fez isso para se sentir bem. Agora, ao fazer isso, você fez o bem para alguém? Fez. Então assuma que é egoísta, não enche o saco e seja mais ainda. Então, quando eu falo de sobrevivência, eu tenho uma outra live que eu falo de solidariedade. Solidariedade é uma palavra interessantíssima. Ela vem do latim e significa sólido. Você quer ajudar alguém? Então esteja íntegro, sólido, inteiro. Porque se você não está inteiro, você não vai conseguir ajudar alguém. Já existe um problema, agora teremos dois. E tem gente que tem um ar de herói. Eu quero ser o herói porque eu abro mão de tudo de mim para daí eu ajudar o próximo. Daí morre os dois. Não rola. É por isso que você entra num avião e a aeromoça diz, senhoras e senhores, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre as suas cabeças. Primeiro coloque a sua, ajeitando sobre o nariz e a boca e ajustando o elástico de maneira confortável para somente depois ajudar a pessoa ao seu lado. Eu decorei isso de tanto que eu ando nessa desgraça. Ele está te dizendo o seguinte, para você ajudar outro, esteja bem. E o profissionalismo. O quanto os assuntos que não eram abordados nas empresas são escancarados hoje. O home office permitiu que você escrevesse no chat ou falasse de uma maneira impessoal. Olha que doideira. No momento em que a pandemia afeta os meus instintos mais primitivos, o meu lado profissional cresce na mesma dimensão. Então se ligue. Porque se algum minuto você ainda está na geração mimimi não tem espaço mais hoje. O politicamente correto, junto com o mimimi, foram tomar cachaça enquanto nós ficamos trabalhando. Com respeito, sem abandonar ninguém. Esteja sólido. E junto com a responsabilidade criativa, com esse novo fenótipo estratégico, surge um terceiro ambiente, que é a amplitude emocional do risco. Aqui, a gente vai de baixo para cima trabalhar com vocês um ambassã, uma forma muito superficial, um pouquinho de neurociência e psicologia. Quando você tem uma emoção, a emoção é gratuita, você não consegue gerenciar uma emoção. Você fica triste e depois você percebe que está triste. E quando eu percebo que está triste, como é que é o nome disso? Sentimento. Então a diferença entre emoção e sentimento é que a emoção que brota, sentimento é o que eu percebo. E uma das coisas que as pessoas adoram fazer é traduzir em sentimento uma emoção diferente. Ou melhor, a emoção é aquela traduzida num sentimento diferente. Você está chateado? Não, eu só estou preocupado. Está triste, cara, eu estou vendo. Não, só estou preocupado. Você conscientemente você não quer reconhecer que está triste. E quando eu tenho emoções negativas, o que desperta em mim? O meu instinto maior de sobrevivência. Eu aumento o medo. Eu fico, portanto, menos corajoso. Eu tenho menos vontade de arriscar. E às vezes me paraliso, como uma empresa de grande porte no Brasil. E quando eu falo grande porte, é grande porte mesmo. Líder no seu segmento, ficou 70 dias inerte, parada, paralisada. Se fosse um acidente de trânsito, chamaríamos isso de estado de choque.
seria um estado de choque coletivo. E eles permitiram que os concorrentes deles simplesmente abocanhassem quase 10% do mercado que era deles. Isto é um exemplo de como as emoções negativas nos contaminam. E não adianta você dizer assim, eu sei que eu não posso ficar irritado, mas eu estou irritado, pô! Não é assim que funciona? Quem é casado sabe o que eu estou falando. Quando a tua esposa está irritada, você só tem duas coisas a fazer. Fica quieto. E a outra, cala a boca. Não tem mais o que fazer. E quando você está irritado, ela faz o mesmo. Do jeito dela. Às vezes xinga, às vezes não. Mas enfim. Emoções negativas. Essa base das emoções negativas, ela mudou. O que você se assustava em fevereiro do ano passado, você não se assusta mais. Ah, vai faltar matéria-prima. Meu Deus! Grupo da qualidade, não conformidade. Escuta, acho que vai chegar matéria-prima meia hora antes para a produção. Que bom, graças a Deus, estamos dentro. Toca a vida e vai. E todo mundo animado. A percepção do ruim mudou. Mudou a referência, os significados mudaram. E essas emoções negativas fizeram com que a gente fosse mais intuitivo, porque a emoção negativa, ela vai para o instinto. O instinto paralisa, o instinto agride, o instinto, ele reage de uma maneira inconsciente. E o que aconteceu? Fácil. Qual foi a primeira emoção que deu em todo mundo quando disparou a pandemia? Medo. Depois, ansiedade. Precisamos voltar, precisamos voltar, precisamos voltar. De repente a gente percebeu que não adianta querer. Fica ansioso, não fica ansioso, o problema é seu. Fala, mas o que é ansiedade? Tecnicamente, a ansiedade é quando você está sofrendo para que alguma coisa aconteça antes do seu tempo. Pode ser uma ansiedade do bem ou uma ansiedade do mal. Ansiedade do mal. Ah, se aquele cliente vai falar comigo amanhã, eu vou xingar ele, vou meter a boca nele, e você fica sofrendo a noite inteira. E amanhã esse cliente chega, não te xinga, você fica até frustrado. Estava louco com uma briguinha, me preparei a noite inteira. Ansiedade do bem. Amanhã eu vou receber um prêmio. Nossa, não vejo a hora de chegar o prêmio. Tanto faz. Ansiedade é você querer que alguma coisa aconteça antes do teu tempo. E o segundo fenômeno de emoção que despertou nas pessoas, independente de você reconhecer ou não, era a ansiedade. E depois que vem a ansiedade, há uma aceitação. Para você perceber que você não manda em nada. E que você é uma marionete da natureza, do tempo, do universo. E se você se debater, as cordinhas vão te puxar, mas talvez dou o braço. Agora, se você andar conforme a onda, e para quem já assistiu palestra minha, e eu já fiz aqui sobre o efeito wave, sobre o efeito onda, estava preparadíssimo para poder encarar esse processo. E aí, a gente não, mas na psicologia e na biologia, na medicina e na biologia, não só medicina, mas na área da saúde, há dois termos que eu gosto muito. Chamam-se limiar de sensibilidade e limiar de tolerância. Limiar de sensibilidade. Eu pego um alfinete e cutuco uma pessoa, a pessoa A, e nem bem cutuco, ela diz ai. Aí, eu cutuco uma outra pessoa na mesma intensidade, ela não sente. Eu levanto em 4, 5 graus o toque, para daí ela sentir uma dor. O que fica claro? A primeira pessoa tem um limiar de sensibilidade baixo. Qualquer coisinha ela já sente. A segunda tem um limiar de sensibilidade mais alto. Tem que ser mais dor para ela sentir. Ok? Limiar baixo, eu estou sofrendo muito. Limiar alto, eu resisto mais. O limiar de sensibilidade é o exemplo da dor. Então, estou aqui com o Alexandre, eu cutuco o Alexandre, na primeira ele grita ai. Você me cutuca 5 vezes, na quinta eu grito ai. Limiar de sensibilidade diferente. E limiar de tolerância. O Alexandre sentiu a dor na primeira, mas ele está com um prego fincado no pé há 5 dias e continua andando, porque mesmo ele sentindo a dor, ele tolera e consegue ter a mente. E eu levei o cutucão só no quinto, mas agora eu perdi a cabeça e eu não consigo. Limiar de tolerância, entenderam a diferença? Limiar de sensibilidade, reação rápida. Limiar de tolerância, como é que eu seguro a onda? Limiar de tolerância, ela mais tem a ver com resiliência, é evidente que sim. É uma métrica que se usa para determinar o teu grau de resiliência. E aí, o que acabou acontecendo? Nós temos novos limiares de sensibilidade e novos limiares de tolerância. A gente aprendeu a viver com muito menos do que tinha, ser grato com o que tinha, e quando consegue o que não estava conseguindo, é um festejão. O que significa que, em bom português, filosoficamente, nós, seres humanos, nos tornamos menos fúteis. A futilidade perdeu a valia. E quando a futilidade abre espaço, olha que interessante, pessoal em casa me acompanhe.
Se eu tenho aqui um lado meu que é fútil, um lado meu que é básico, que é verdadeiro, o que acontece quando eu tiro nessa balança um pouco da futilidade? O que acontece com o meu verdadeiro? Sobe. E eu me reencontro na minha essência, no meu genótipo que, afetado pelo ambiente, tinha virado um fenótipo que talvez não era o melhor fenótipo para encarar uma pandemia. Por isso sofri. À medida em que a pandemia mexeu comigo, surge um novo fenótipo estratégico, com uma responsabilidade criativa muito maior e, ao mesmo tempo, com uma amplitude de risco, emocional do risco. Tua emoção não sofre mais para tomar risco. Nós passamos a tomar muito mais decisões com risco. E isso é fundamental, porque se você não cuidar, você voltará rapidinho, porque o teu cérebro ele vai querer sempre repetir o programa. O teu cérebro é programado de fábrica, no teu genótipo, para economizar energia. E se hoje você tem que tomar uma decisão que envolve risco, gera estresse e você gasta energia, você sempre vai querer voltar para ambientes onde a decisão praticamente não é decisão, é quase uma homologação. O que houve foi uma amplitude emocional do risco. Hoje as pessoas estão calibradas. E tem gente que está começando a ter vontade de ter piti de novo dentro da empresa. Tem gente que está começando a querer ser o dodóizinho dentro da empresa. E vai sofrer. Porque quando uma sociedade adquire conhecimento, guardem isso. Falei isso numa entrevista da Ana Maria Braga, tomando café da manhã com o falecido Louro José, com o Tom Veiga. O conhecimento tira a alegria do ignorante. Ignorante vem de I, ausência, gnose, conhecimento. Quem é ignorante não tem o conhecimento. Não é que ele é burro, não é que ele não tem preparo. Eu sou ignorante de um monte de coisa. Vocês também. Agora, o conhecimento tira a alegria do ignorante. Porque o ignorante ele é corajoso, ele não sabe o que vai acontecer. Quem tem o conhecimento sabe o que vai acontecer e ele assume o risco. E nesse momento, as empresas elas perceberam uma amplitude emocional do risco. As pessoas não podem perder isso. Se questione se você não está sem perceber. Olha para a câmera. É como se fosse aquela árvore que cresceu durante vários anos nesse ângulo e a pandemia deu uma farquejada nela, termo do interior, farquejar, dobrar. E de repente, às vezes é quebrar. E às vezes, à medida que a pandemia vai dando uma despressurização, ele está louco para voltar. Não, amigo. Surfa nesse novo ambiente. Porque se você tem uma visão estratégica nesse novo fenótipo, você traz para si uma responsabilidade e você amplia emocionalmente a percepção do risco, você tem uma mudança na liderança das organizações. Antes nós tínhamos muito claro qual era a competência de um líder. E agora? Agora não. Agora, o líder é aquele cara que tem sensibilidade do indivíduo. Morreu a mãe dele ontem, o pai dele está não sei o que lá, ele está com medo de Covid, o filho dele não sei o que lá. A gente humanizou, o vírus humanizou as relações humanas. As pessoas estão com medo de discriminar, porque aquele cara está chorando, porque você sabe que amanhã pode ser o seu familiar na fila. As correntes para auxiliar, eu tenho clientes em estados como Amapá, como Amazonas, estão acompanhando aqui ao vivo. E o que a gente pode sentir? Dor. Só que isso fez com que essa sensibilidade ao indivíduo, que estava esquecida num falso profissionalismo, porque olha que loucura, o profissionalismo sobe, mas um profissionalismo no ambiente profissional, o mimimi sai e eu me torno cada vez mais homoafetivo. Eu me torno uma pessoa cada vez mais próxima em afeto do outro. E aí, de repente, eu começo a viver um dilema. Eu vou atender essa pessoa ou vou preservar o time? Em neurociência a gente chama de bando. E aí você vai perceber que não há dúvida que a minha sensibilidade a você, a dor é muito grande, mas para preservar o bando amigo, você vai ter que fazer a sua parte, porque há mérito. E se você está dentro da empresa e alguém, no meio daquele caos, dizia, gente, posso dar uma opinião? Fala. A liderança passou a flutuar naquele que tem mais mérito, que tem mais conhecimento, tem mais capacidade de reverter. A carteirada do cartãozinho foi igual abaixo, porque o que teve de empresa, que o líder ideal surtou, literalmente amarelou na hora de tomar uma decisão, enquanto que aquele líder que não era muito bem quisto chegou e circunstancialmente assumiu a responsabilidade,
com uma responsabilidade criativa, já tinha um fenótipo estratégico evoluindo e ele estava ampliando emocionalmente o seu risco, enquanto o outro estava surtando ainda. Esse cara, ele começou a olhar para o time e dizer assim, pelo coletivo, nenhum individual vale. E ele consegue dormir. Por que isso é importante? Porque o que eu escutava de líder dizendo assim, nossa, eu sei que eu fiz tudo certo, mas eu não consigo dormir. Hoje você dorme. Hoje você dorme. Porque isto evoluiu. Essa liderança circunstancial. Conforme a circunstância, você toma conta do projeto, você toma conta. Eu continuo no meu cargo. E que tipo de liderança eu sou? Assumo a responsabilidade e dou autonomia, e dou voz, e eu integro a equipe. Hoje as empresas não querem líder queridinho, querem líder focado em desenvolver pessoas, desafastar, envolver, tirar a casca do que envolve, dar a ele uma nova crença. Uma crença do olhar estratégico, uma crença da responsabilidade criativa, do questionamento com respeito. Porque questionar é muito diferente do que criticar. Eu tenho que ter essa amplitude emocional e eu pego a liderança circunstancial e todo mundo se sente à vontade, inclusive para dar opinião. A pessoa, ela diz, eu queria falar isso, fala, isso aqui, você pode fazer, assume. Mas espera, ele não é ninguém, ele não é o Zé Ninguém, ele tem sobre ele um coordenador, um supervisor, um gerente e um superintendente. Ele sabe fazer, sabe, deixa ele fazer, pô. E os caras dizem, é isso mesmo, salve nós três que não sabemos fazer. Isso é liderança circunstancial. E há um redesenho de competências. O que é importante para um líder? O que é importante para um líder hoje? Os diretores de RH, vocês não têm noção, nesse levantamento que eu fiz, o que me disseram. Todos eles estavam incluindo, nesse processo do novo normal, que eles chamam, perguntas do tipo, o que você fez durante a pandemia? O que você aprendeu durante a pandemia? Quais foram os conhecimentos que você buscou? Qual foi a sua atividade de aprendizado, desenvolvimento e evolução individual durante a pandemia? Olhando isso escancaradamente como um critério de meritocracia e não de curiosidade qualquer. Isso leva a gente a ter uma liderança completamente diferente. Dos 5, já falei 4. Um fenótipo estratégico novo, junto com uma responsabilidade criativa, junto com uma amplitude emocional do risco e com uma liderança flutuante que chega na tecnologia da praticidade. Isso aqui é muito importante. A gente, e isso é óbvio, mas é óbvio porque tem que tomar cuidado. A tecnologia da praticidade tem 4 elementos de baixo para cima, menos medo para novas ferramentas. Até fevereiro do ano passado, conforme a idade da pessoa, se estabelecia quase que uma tabela, uma escala Likert que ia de completamente imbecil a completamente qualificado. Quanto mais subia a idade, mais caía na escala Likert. Pessoas com mais idade eram tidas como analfabetos tecnológicos dentro das organizações. Em 2 meses, esses caras estavam brigando e um ensinando o outro a entrar no Teams, no Zoom, no Meeting e coisa que o valha, e estavam usando as ferramentas. Simplesmente houve uma democratização do nível tecnológico dentro das organizações. Para com esse mimimi. A diferença é que o mais velho, ele usa a inteligência para correr menos no campo, enquanto que o jovem, ele só quer correr. E quando o mais velho perdeu o medo da tecnologia, manda, e agora é um saco. Quem tem vó em casa que está trabalhando sabe o que eu estou falando. Pai e mãe que estão trabalhando, é um saco. Porque eles se metem em ensinar, e o pior é que sabem. Essa parte que irrita. Eles se ensinam as coisas. Aí, a gente começa a perceber que o mundo da tecnologia nos levou a muito mais conexões do que a gente tinha. Mas as conexões, elas serviram para alianças produtivas, não é conexão para conhecer as pessoas. Não é conexão de ter seguidor na rede social. É conexão para aliança produtiva. Eu conto uma história para vocês. Eu faço live desde 2017, sagradamente, todo domingo à noite. Eu entrego por ano 54 horas de conhecimento de graça para qualquer pessoa que quiser me seguir. Precisou uma pandemia para todo mundo querer fazer live e dividir conhecimento na internet. E Salamachi, não mudou nada, eu continuo do mesmo jeito. Cumplicidade mercadológica. Mais conexões. Aliança estratégica é você conceber o teu pior inimigo para dizer, escuta, vamos se ajudar nesse ponto?
Empresas concorrentes se juntaram para brigar com os governos para abrir ou fechar um ponto, para brigar na questão legal que eu falei lá na responsabilidade criativa. A conexão tem que gerar aliança produtiva. Eu falando com um diretor, o diretor de uma grande organização nacional, que me dizia o seguinte: Sérgio, o nome dele, um cara que eu tenho um carinho muito grande, em recíproco ao carinho que ele me dá. E ele é merecedor. O Sérgio me disse: Sala, quando disseram que nós diretores tínhamos que voltar, dentro do ambiente que eu agora chamo de responsabilidade criativa, ele falou: eu critiquei, porque eu em home office nunca trabalhei e produzi tanto na minha vida quanto naquela desgraça daquele escritório. Eu não posso ir no banheiro, porque eu marco uma reunião da 1 às 2, às 2 às 3, às 3 às 4. A reunião terminou 2 e 1, já tem gente me mandando WhatsApp, eu não posso ir no banheiro. Eu produzo muito mais. Eu consigo acompanhar muito mais. Então, as pessoas estão entendendo que a tecnologia é para conexão, mas para produção. Produção nas suas diversas dimensões. Agora, a gente tem menos desequilíbrio tecnológico. Eu não tenho mais que me preocupar com o grau de tecnologia que você usa versus o que usa. Cada um está se adaptando e, meu amigo, é o que tem para hoje. É impressionante o volume de APIs, de softwares de integração que surgiram durante a pandemia. O meu sistema, para conversar com o teu sistema, tem que ter uma API. Cara, parece que criaram um criador de API. Tem API para tudo. E rápido. Sprint. Tecnologias ágeis. Mas não, gente, você falar de mexer numa ferramenta tecnológica numa empresa, era 6 meses tentando convencer, mais 6 meses tentando tirar os anticorpos, para mais 6 meses de planejamento para valer, para mais 6 meses sofrendo. Hoje, em 3 meses, resolve a parada. O pessoal não tem tempo a perder, porque mais velocidade entre planejar e agir. Olha que interessante. O que eu disse para você essa noite é que essa mente pós-pandemia, ela precisa de equilíbrio entre esses 5 elementos. E não de uma exponenciação em um em detrimento ao outro. Aqui não há uma compensação. Não acho que você é bom em um e, portanto, você vai ter uma compensação. Salamash dá um exemplo claro agora. Você é o cara com um fenótipo estratégico extremamente aguçado. Está se relacionando com o cliente, está entendendo tudo, estratégia emergente, você está analisando. Mais que isso, você está questionando tudo, você está questionando o processo, está questionando a lei, você está evitando o politicamente correto simplesmente por modismo, não sei o que lá. Mais que isso, você está o cara que cheira chip o dia inteiro. Cheira chip é o seguinte: tem gente que adora tecnologia, ele trabalha com o computador o dia inteiro e no final ele faz uma carreirinha de chip, cheira para ficar doidão, silício na veia, entendeu? Você cheira chip, você está doidão, você é tecnologia do começo ao fim, você é um líder que aceita que coisa, mas você, até agora, não tem coragem para tomar a decisão. Você está preso no ontem, pronto, destruiu tudo. Você é um Zé Mané. Então prestem muita atenção. O importante nessa mente pós-pandemia é o equilíbrio e essa energia entre esse novo fenótipo estratégico, nessa responsabilidade criativa, nessa tecnologia da pracidade, com a liderança flutuante e com a amplitude emocional do risco. Se você fizer isso, eu vou me dar bem? Não. Você tem chance de se dar menos pior. Porque se alguém aqui quiser dar uma de Darwin de Lamarck, pague o preço agora, para lá na frente ser sentenciado se deu certo ou não. Quero agradecer muito todo mundo que está em casa, nas diversas cidades que estão com a gente, também o pessoal aqui presente. Convite para vocês, já falei, todo domingo nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, Orkut. Tem alguém do tempo aí? Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. Transmitida essa live é 1 hora de conhecimento. E se quiserem receber alguma síntese, toda segunda você recebe um vídeo meu, é só mandar um WhatsApp lá com o teu número para live@salamash.com.br. Quero agradecer a parceria com a Associação Comercial, a presidente, a ISIC Internacional, que me permitiu, com muita coragem, levar conceitos que envolvem neurociência e estratégia, embarcados em filosofia e psicologia, e uma linha de pesquisa de 20 anos que se traduziu não apenas em um, mas em alguns MBAs que estão arrebentando por aí. E você que está me vendo agora, se der a honra de ser nosso aluno, pode me cobrar, se você não sair daqui, no mínimo, muito satisfeito. Obrigado, pessoal. Valeu. Para todos nós, eu me aplaudo, né? Eu me aplaudo. Eu não sei para quem que eu passo o protocolo. Encerramos aqui.
Então, vamos encerrar a transmissão aqui. Para todo mundo que está em casa, nosso muito obrigado. Espero que você utilize esse conteúdo. Se você quiser compartilhar com alguém, esse conteúdo vai ficar por um pouco tempo só nas redes sociais. Legal? Fiquem com Deus. Vamos encerrar nossa transmissão agora. Obrigado mais uma vez.